Olá, exploradores do sobrenatural e entusiastas do inexplicável. Bem-vindos ao canal. Se você é fã de histórias que te deixam com os cabelos em pé, você está no lugar certo. No vídeo de hoje vou contar uma história que aconteceu com um amigo meu, Vinícius, em um lugar que poucos teriam coragem de ficar sozinhos. Um farol isolado no meio do oceano. Então se prepare, porque essa história é para arrepiar até a alma. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum de nossos contos horripilantes. Vinícius Ferreira, um jovem de poucas posses e muitos pensamentos sombrios, achou que aceitar o emprego de guardião de um farol na remota costa da Bahia seria a solução perfeita para os seus problemas. Quem iria querer um emprego que exigia solidão absoluta e nenhuma conexão com o mundo exterior? Vinícius, é claro. Afinal, que melhor lugar para fugir das memórias de uma vida cheia de fracassos e da recente perda de sua irmã? O dia estava sombrio e o vento uivava como uma velha conhecida quando ele embarcou no pequeno barco que o levaria até o farol. O capitão, Rony, um homem cuja pele parecia tão curtida pelo sal e pelo sol quanto o couro de seus antigos sapatos de navegação, cumprimentou Vinícius com um sorriso que mais parecia um aviso. "Prepare-se, jovem, o mar guarda mais segredos do que a terra jamais poderia esconder", disse o capitão, enquanto soltava as amarras e preparava-se para partir. O trajeto até o farol foi menos uma viagem e mais uma batalha contra as ondas. Cada salto do barco sobre o mar turbulento fazia Vinícius questionar não só seu estômago, mas suas escolhas de vida. O capitão Rony, no entanto, parecia se divertir com cada onda que batia contra o casco, contando histórias de tempestades passadas e de marinheiros menos afortunados que não sabiam respeitar o poder do oceano. "Ah, rapaz, você deveria ter visto a tempestade de 89. Foi uma beleza. Ondas como montanhas e ventos que cantavam canções de ninar para os mortos." Ele riu, claramente mais entretido pelas lembranças do que preocupado com o pálido Vinícius segurando seu estômago. Finalmente, o farol apareceu no horizonte, erguendo-se solitário contra o céu carregado de nuvens. Era um monumento à solidão, uma torre alta de pedra e concreto que desafiava tanto o mar quanto o céu. O capitão Rony apontou para o edifício com um sorriso que poderia facilmente ser confundido com uma carranca. "Ali está sua nova casa, Vinícius, e lembre-se, o farol é mais do que um trabalho. É uma companhia que conversa com você através do vento e das ondas. Espero que goste de ouvir histórias, porque ele tem muitas para contar." O desembarque foi um alívio para Vinícius, que quase beijou o solo rochoso sob seus pés, grato por estar em terra firme novamente, mesmo que essa terra fosse apenas um rochedo no meio do oceano. Ele olhou para cima, para o farol que se erguia imponente sobre ele, e sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Talvez o capitão Rony estivesse certo sobre o farol ter histórias para contar. E talvez, Vinícius pensou, ele não estivesse tão sozinho quanto esperava. Com um aceno de mão que poderia tanto ser um adeus quanto um bom riddance, o capitão voltou para o barco, deixando Vinícius com suas malas, seus pensamentos e o vento que sussurrava segredos através das rachaduras do farol. "Ótimo, aqui estou eu, Vinícius Ferreira, o eremita moderno, pronto para conversar com um prédio", ele murmurou para si mesmo, tentando ignorar o sentimento crescente de que havia algo mais naquele lugar. Algo que as histórias e o humor negro do capitão Rony apenas insinuavam. A primeira noite de Vinícius no farol foi uma experiência que desafiou suas noções de solidão e silêncio. O vento uivante e o som incessante das ondas quebrando contra as rochas criavam uma sinfonia noturna que faria qualquer compositor de música ambiente morrer de inveja ou de medo. Vinícius tentava convencer a si mesmo de que esses sons eram normais, uma parte esperada de sua nova vida marítima. "É só o vento", ele murmurava repetidamente, embora uma parte de si começasse a suspeitar que o farol possuía uma playlist de ruídos noturnos especialmente projetada para atormentar guardiões solitários. À medida que a noite avançava, os ruídos começaram a tomar um caráter mais pessoal. Primeiro foram pequenos estalos e rangidos, como os de uma casa antiga se acomodando ou se comunicando. Depois vozes distorcidas sussurravam através das paredes grossas do farol, tão baixas que Vinícius não conseguia entender as palavras.
mas suficientemente claras para confirmar que eram vozes humanas. Ou pelo menos, tinham sido um dia. Excelente, a equipe de boas-vindas, Vinícius comentou com uma risada nervosa, enquanto se enrolava mais no cobertor. Nada como ser recebido por fantasmas que não sabem que estão mortos. Vai ser uma longa temporada. No dia seguinte, exausto por uma noite de pouco sono e muita imaginação, Vinícius decidiu fazer uma inspeção completa do farol. Armado com uma lanterna e uma dose saudável de ceticismo, ele percorreu cada andar do prédio. O farol era mais imponente por dentro do que por fora, com suas escadas em espiral que pareciam levar diretamente ao céu, ou ao inferno, dependendo do seu ponto de vista. À medida que explorava, os ruídos estranhos continuavam. Vinícius se pegava frequentemente parando e escutando, tentando discernir de onde exatamente vinham aqueles sussurros e gemidos. Em um momento ele jurou ouvir seu nome sendo chamado pelo vento que passava pela janela trincada do segundo andar. Claro, porque o vento conhece meu nome. Deve ter visto no Facebook. Ele brincou alto, sua voz ecoando pelos corredores vazios apenas para ser recebida por um silêncio que de alguma forma soava como uma resposta. No terceiro dia, quando os sussurros noturnos começaram a formar frases mais coesas, Vinícius não pôde mais ignorar a realidade da situação. As vozes falavam de tristeza, de solidão e de um terror inominável que espreitava nas sombras do farol. "Você não está sozinho aqui", uma voz feminina sussurrou claramente uma noite, fazendo o coração de Vinícius parar por um segundo. Nunca esteve. Aquilo foi o suficiente para Vinícius reconsiderar suas opções de carreira. Será que a vaga de barista no café da minha rua ainda está aberta? Ele se perguntou, meio brincando, meio sério. Mas antes que pudesse ponderar mais sobre uma mudança de emprego, algo aconteceu que apagou todos os pensamentos de fuga de sua mente. Foi naquela mesma noite que ele encontrou Clara. Ou melhor, foi ela que o encontrou aparecendo de repente na base da escada principal, tão pálida e silenciosa quanto a lua cheia que brilhava lá fora. Seu aparecimento foi tão abrupto e inesperado que Vinícius, por um momento, pensou ter imaginado tudo. Mas então ela falou, e sua voz era tão real quanto o frio que subitamente percorreu sua espinha. "Você pode me ouvir?" Ela perguntou com uma urgência que fez Vinícius esquecer de respirar. "Claro", ele respondeu, tentando manter a compostura. "Eu estava começando a pensar que estava sozinho aqui." Clara sorriu tristemente. Um sorriso que carregava mais histórias do que Vinícius estava certo de querer ouvir. Mas ele ouviria, ele ouviria. Não porque queria, mas porque no fundo ele sabia que não tinha escolha. A solidão no farol era uma ilusão e as vozes eram apenas o começo. Após o choque inicial de encontrar Clara no farol, uma mulher tão pálida que quase podia ser confundida com um dos fantasmas que Vinícius começava a suspeitar que não eram apenas frutos da sua imaginação, ele decidiu que era hora de descobrir mais sobre sua misteriosa companhia. "Então, você vem aqui sempre?" Vinícius tentou quebrar o gelo com um sorriso torto, esperando que um pouco de humor aliviasse a tensão palpável. Clara não pareceu notar a tentativa de piada. "Desde que aconteceu", ela disse, sua voz um sussurro que se perdia no som do vento lá fora. "Eu estava no naufrágio. Meu marido, ele não sobreviveu. Pelo menos não da maneira que você esperaria." As palavras de Clara eram um enigma que Vinícius não tinha certeza de querer resolver. Mas agora curiosidade e medo se entrelaçavam tão firmemente em seu peito que ele sentia cada batida do coração como um martelo em sua consciência. "E ele está aqui também? Quero dizer, de uma forma não tradicional?" Clara assentiu, seus olhos escuros refletindo algo que poderia ser tristeza ou talvez medo. "Ele nunca deixou este lugar, nem eu. Estamos presos aqui de certa forma." Ela deu uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. "E acredito que ele não quer que ninguém mais saia." Vinícius sentiu um calafrio percorrer sua espinha. "Bom, isso soa como um péssimo plano de aposentadoria", ele comentou, tentando manter a leveza em sua voz, apesar do crescente sentimento de desespero.
Determinado a entender melhor a situação e talvez encontrar uma maneira de ajudar, ou pelo menos garantir que não acabaria como parte da decoração permanente do farol, Vinícius sugeriu que explorassem juntos o lugar. Talvez haja algo que possamos fazer para, sei lá, liberar vocês? Clara concordou e juntos começaram a investigar cada canto do farol. Enquanto caminhavam, Clara contava mais sobre sua vida antes do naufrágio. Como ela e seu marido haviam decidido fazer uma viagem de barco para tentar salvar um casamento que, em retrospecto, talvez estivesse além da salvação. Ele era um homem difícil, ela explicou, sua voz falhando um pouco. Controlador. E quando as coisas ficavam realmente mais, ele não se continha. Ouvindo a história de Clara, Vinícius sentia uma mistura de compaixão e terror. Não é todo dia que você encontra uma história de amor que literalmente te assombra, ele disse, tentando aliviar o clima, mas suas próprias palavras ecoaram sinistramente de volta para ele através das paredes de pedra do farol. À medida que a noite caía, os sons inexplicáveis começaram a se intensificar. Sussurros se transformavam em gemidos, e o que antes pareciam ser apenas estalos casuais agora tinham o ritmo de passos seguindo-os pelos corredores escuros. Vinícius, com uma lanterna na mão, tentava manter seu senso de humor. Ele sempre foi esse péssimo em dar boas-vindas? Ou é só porque não nos RSVP? Clara não respondeu, sua atenção voltada para uma porta trancada no final do corredor do térreo. Aqui, ela disse, parando. É aqui que ele fica mais ativo. Respirando fundo, Vinícius preparou-se para o que poderia encontrar. Ele sabia que as chances de ser uma recepção calorosa eram menores do que sua conta bancária. Bem, como minha avó costumava dizer, se você tem que passar por um inferno, melhor continuar andando. Com um aceno de Clara, ele girou a maçaneta, meio esperando que o próprio diabo em pessoa os convidasse para entrar. No entanto, o que encontraram foi algo que Vinícius nunca poderia ter previsto. Algo que desafiaria não apenas sua visão de vida e morte, mas também sua própria sanidade. A porta rangeu abertamente com um som dramático que Vinícius achou que só existia em filmes de terror baratos ou em mansões muito mal conservadas. Ele meio que esperava que um morcego voasse para fora ou pelo menos uma teia de aranha tocasse seu rosto. Mas, em vez disso, só o frio e o cheiro úmido de mofo lhes deram as boas-vindas. Não é exatamente a recepção do Hilton, hein? Vinícius tentou brincar, mas sua voz ecoou estranhamente no espaço, como se o ambiente sugasse até mesmo o humor de suas palavras. A sala à frente estava escura, mal iluminada pela fraca luz que vinha da lanterna de Vinícius. Clara permaneceu na porta, hesitante, como se o limiar que ela hesitava em cruzar fosse mais do que meramente físico. Ele fica mais forte aqui, ela murmurou, sua voz um sussurro quase absorvido pela escuridão. Vinícius acenou com compreensão, mas internamente sua mente cética ainda lutava para aceitar a realidade das afirmações de Clara. Ele apontou a lanterna para dentro, revelando uma sala que parecia ter sido tanto uma oficina quanto um refúgio. Ferramentas antigas penduradas nas paredes, livros espalhados sobre uma mesa robusta e, no canto, o que parecia ser um antigo rádio, completavam a cena. Ele era um tanto quanto antiquado, pelo visto. Vinícius comentou, tentando aliviar a tensão enquanto investigava os objetos. Um homem de muitos hobbies. Clara não sorriu. Ele gostava de consertar coisas e de controlar tudo e todos ao seu redor. A tristeza em sua voz fez Vinícius se virar para olhá-la. Ele viu a dor em seus olhos e soube que cada objeto naquela sala era um lembrete das correntes que aprendiam a esse lugar e a esse homem, mesmo na morte. Vinícius se aproximou da mesa e examinou os livros. Eram velhos e empoeirados, com capas desgastadas que sugeriam anos de uso. Um deles estava aberto, as páginas amareladas pelo tempo mostravam diagramas e escritos que pareciam ser instruções para cerimônias ou rituais. Ah, um hobbyista de ocultismo, que adorável! Nada poderia dar errado com isso, certo? Vinícius levantou uma sobrancelha, tentando manter leveza na situação, mas seu humor falhou em mascarar sua crescente ansiedade. Foi então que algo mudou no ar. Uma sensação de frio se intensificou e o pouco de luz que vinha da lanterna de Vinícius começou a falhar. Ótimo,
Até a bateria está entrando no clima de casa mal assombrada, ele murmurou, batendo levemente na lanterna. No entanto, não era apenas a lanterna. O próprio ar parecia vibrar com uma energia palpável, e Vinícius sentiu uma presença se erguendo na sala. As sombras nas bordas de sua visão pareciam se mover, se condensar como se alimentadas pelo medo e pela história contada por Clara. Clara deu um passo para trás, sua voz tremendo. Ele está aqui. Vinícius girou, a lanterna agora funcionando, iluminando partes da sala em um piscar errático. Bom, eu realmente prefiro os tipos de festa onde você pode ver todos os convidados, ele disse, tentando parecer confiante enquanto seu coração batia contra o peito. Foi então que viram, ou melhor, sentiram ele. Uma sombra mais escura que a escuridão ao redor, uma frieza que sugava o calor do ar. Vinícius podia ouvir agora claramente a voz de um homem, grossa e fria como o oceano em tempestade. Você não deveria estar aqui, a voz boiou através da sala, envolvendo Vinícius com uma ameaça que fez seu sangue gelar. Discordo, Vinícius conseguiu dizer. Sua voz firme mais por teimosia do que por coragem. Acho que é exatamente aqui que eu preciso estar. As sombras se agitaram, como se irritadas com sua audácia. Vinícius sentiu Clara ao seu lado, seu medo palpável, mas também sua resolução. Juntos enfrentaram a escuridão, prontos para confrontar o que quer que fosse que mantinha Clara presa ali, para descobrir se havia alguma esperança de liberdade, não apenas para ela, mas talvez para ele mesmo. As sombras no canto da sala começaram a girar e se contorcer, formando um vórtice escuro que parecia sugar até mesmo o escasso ar. Vinícius, segurando firme a lanterna, cuja luz tremeluzia como se estivesse tentando fugir, sentia o peso do olhar invisível que os fixava. Não é exatamente a recepção calorosa que eu esperava, ele murmurou, tentando usar seu humor como um escudo contra o crescente terror. Clara, ao lado dele, tremia, mas sua voz era surpreendentemente firme quando ela falou, direcionando suas palavras à escuridão que se agitava. Você não pode nos manter aqui, ela declarou, o desafio em suas palavras cortando o ar frio como uma faca. Nem a ele, nem a mim. A resposta foi um rugido baixo, mais sentido do que ouvido, uma onda de pressão que fez Vinícius recuar um passo. Bem, isso não está no manual do bom vizinho, ele conseguiu dizer, apesar do medo que lhe apertava o peito. Então, como se provocada pelas palavras de Clara, a entidade na sala se revelou. A escuridão se condensou em uma figura quase humana, um homem cujos contornos eram definidos mais pelo que faltava do que pelo que estava presente, uma ausência de luz, de calor, de vida. Seus olhos, 2 poços de escuridão, fixaram-se em Vinícius, e a voz que emergiu da sombra era como o gelo rachando. Você não conhece o poder que me mantém aqui, a figura falou. Sua voz um sussurro que reverberava pelas paredes. Ela me pertence, e agora você também. Vinícius, cuja experiência com argumentos normalmente se limitava a discutir sobre futebol em bares, encontrou-se numa disputa de vontades contra uma entidade que claramente jogava em uma liga totalmente diferente. Olha, eu realmente não planejei ficar, ele disse, tentando manter a leveza na voz. Sabe como é? Tenho contas a pagar, um aluguel que não vai se pagar sozinho. Mas a figura não estava interessada em humor. Com um movimento rápido, mais rápido do que Vinícius poderia seguir, ela avançou, a escuridão se espalhando como tentáculos buscando envolvê-lo. Clara gritou, um som cortante que por um momento pareceu dissipar a escuridão. Aproveitando-se da distração, Vinícius fez o que qualquer pessoa sensata faria. Correu. Não era uma retirada tática nem um recuo estratégico. Era um velho bom pânico, alimentado pelo instinto primal de sobrevivência. Ele correu através da porta, Clara a seu lado, enquanto a sombra rugia em frustração atrás deles. Eles correram pelo corredor do farol, subindo as escadas que pareciam intermináveis. A cada degrau, Vinícius sentia como se estivesse deixando um pedaço de sua sanidade para trás. Isso definitivamente vai ser uma história para contar no bar, ele ofegou, tentando encontrar humor na situação para manter o pânico sob controle. Quando alcançaram o topo do farol, a luz da lanterna de Vinícius iluminou o mecanismo antigo que ainda girava, indiferente ao drama humano, ou sobrenatural, abaixo.
Clara, ofegante e pálida, segurou o braço de Vinícius. Você tem que ajudar, ela disse, seus olhos suplicantes. Ele não pode ser permitido a continuar. Vinícius olhou para o farol, depois para Clara e então para o escuro lá embaixo, onde sabia que a sombra ainda os aguardava. E eu que pensei que o pior que poderia acontecer era encontrar ratos, ele murmurou antes de se voltar para Clara. O que precisamos fazer? Clara explicou rapidamente. Havia um antigo ritual, descrito no livro que haviam visto na sala escura, que poderia banir a sombra, liberando-a e a Vinícius. Juntos, eles se prepararam para enfrentar a escuridão uma última vez. Armados com nada além de um velho livro, uma lanterna vacilante e uma dose desesperada de esperança. Enquanto iniciavam o ritual, com Vinícius lendo em voz alta palavras que ele mal entendia, a sombra surgiu novamente, furiosa e ameaçadora. Mas desta vez, eles estavam prontos. E enquanto a luz do farol girava, iluminando a noite e banindo as sombras com seu brilho, Vinícius soube que de uma forma ou de outra essa noite iria mudar tudo. Espero que tenham gostado da história de hoje. Será que Vinícius realmente encontrou fantasmas? Ou será que o farol trouxe à tona os fantasmas que ele já carregava? Deixe seu comentário abaixo e me conte o que achou. E claro, se você tem alguma história assustadora que quer que eu conte aqui no canal, envie pra gente. Não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Quem sabe o próximo conto não será o seu. Até a próxima, se vocês tiverem coragem de voltar.